Olá a todos, nós vamos hoje conversar um pouco, explicar um pouco como nós chegamos ao resultado final do nosso trabalho, do projeto integrador desse bimestre. Como o tema sugere, como o tema fala, nós vamos discutir um pouco sobre multiculturalismo dentro do ambiente escolar. Mas antes de falarmos sobre o trabalho em si, é preciso refletir um pouco sobre o que nós entendemos por multiculturalismo, uma vez que a questão cultural é bastante complexa no nosso país, dadas as condições da nossa sociedade extremamente miscigenada, extremamente constituída de diversos povos, e com tudo isso temos diversas culturas, diversos nuances. Dentro das mesmas culturas temos subculturas, e tudo isso se manifesta, no ambiente da escola. Como para discutir cultura, nós temos que voltar lá atrás, no começo do descobrimento, como quando chegaram os portugueses no Brasil, quando chegou a Companhia de Jesus com o Padre José de Anchieta, os catequistas que vieram trouxeram com eles aquela noção de cultura que permanece até o dia de hoje, que é uma cultura eurocentrista, onde só o que vinha da Europa era considerado coisas, digamos assim, cultas, era a cultura em si. O povo originário ele não era considerado, ele era aculturado, ele era forçado a abandonar as suas culturas em prol de uma cultura eurocentrista. Hoje ainda temos bastante esse espectro na nossa sociedade, muito embora temos as lutas, os grupos que lutam pela prevalência ou pelo reconhecimento da sua própria cultura. Quando discutimos cultura, temos que entender que não existe preto nem branco. Estamos dentro de um espectro extremamente cinza, e diversos tons de cinza, porque temos diversas nuances culturais nessa nossa sociedade. Para entender um pouco sobre como foi feito o nosso trabalho, nós escolhemos uma escola dentro de uma comunidade que tem é composta basicamente por imigrantes, imigrantes venezuelanos, colombianos, bolivianos, alguns haitianos, e agora está chegando nessa nossa sociedade, nessa nossa comunidade também aqui, alguns africanos. Mas vamos nos ater, no momento, ajuda a comunidade majoritária aqui, que são os brasileiros, oriundos de outros estados, principalmente dos estados de Minas Gerais e Bahia, do Nordeste brasileiro, não necessariamente Bahia, mas do Nordeste brasileiro e da região de Minas Gerais, que são compostos por aproximadamente uns 60% dessa comunidade. E venezuelanos, bolivianos e colombianos. Dadas essas condições, esse aspecto da comunidade, nós fizemos uma entrevista com os alunos. Depois que fizemos a entrevista com os alunos, conversamos com os professores, com a direção da escola, com os funcionários da escola, para entender como que era o relacionamento entre essas etnias, entre esses grupos. E o que nós podemos perceber dentro da questão do aspecto cultural é que nem mesmo os professores e os funcionários da escola estavam preparados para lidar com essas diferenças. Então, a primeira fase desse nosso trabalho foi estudar como que os funcionários e os professores lidavam com isso, e percebemos que são eivados de preconceitos também com tudo aquilo que é diferente. Com tudo aquilo que não corresponde com a noção e o sentimento que eles têm de cultura. A partir disso daí, nós começamos a pensar de uma maneira, a delimitar o tema. Uma vez que nós delimitamos o nosso tema, nós vamos ver qual seria a postura, qual seria a abordagem que nós teríamos com esse tema. E
vimos uma coisa comum, o que era comum. Então pensamos em fazer alguma coisa que não necessariamente se encerrasse com o final desse nosso projeto, com o final desse nosso trabalho, mas que pudesse dar material de estudo também para aqueles professores, para aquela comunidade escolar, pudesse dar trabalhos, subsídios para que eles pudessem continuar com esse trabalho, de que fosse uma intervenção rápida e eficiente, e que pudesse envolver toda a comunidade escolar, assim como os professores, os alunos, as famílias, né, para que desse um resultado bastante satisfatório para esse nosso trabalho também. Então, no que nós pensamos em fazer isso aí, uma vez delimitado o tema, uma vez visto a abordagem, né, como seria a maneira que nós iríamos desenvolver esse tema, nós estudamos o quê? Qual era um ponto em comum em todas as culturas e como cada cultura via este ponto. A partir daí, nós fizemos um trabalho, preparamos um trabalho de forma que cada um apresentasse o seu ponto de vista e que depois fizéssemos algumas discussões para que discutíssemos como que era a coisa, se aquilo era certo ou se aquilo era errado, né? Se era preto ou se era branco. E a conclusão que nós chegamos é exatamente essa, que temos o cinza, diversos tons de cinza. Chegamos a um resultado muito bom, inesperado até, né? Nós nem esperávamos que chegasse a um resultado muito bom como nós chegamos. E como pode ver pelo relatório escrito, esse resultado ele deixou um legado. Ele deixou um legado onde os professores poderão trabalhar por diversos meses, anos até, melhorando o que foi feito. Nós deixamos, dentro do tema do nosso trabalho ainda, no finalzinho aqui, nós deixamos uma provocação para vocês, né? Vamos deixar uma pequena provocação aqui. Quem aqui come formiga? É chocante, impactante. Mas em muitos estados do país, em muitos locais do país, existe o hábito de se comer formigas. Não a formiga comum, a conhecida como tanajura, no estado de Minas, na Bahia, em alguns outros estados do Centro-Oeste. E no estado de São Paulo, essa tanajura é conhecida como içá, né? E ela já é citada na obra de Monteiro Lobato, já dos primórdios do nosso século, do século passado, já é citado na obra de Monteiro Lobato. É diferente, né? Não é porque é diferente que está errado. É uma iguaria, para muitos é uma iguaria, para outros é um absurdo. Então nós vamos deixar o pequeno vídeo uma pequena história dessa daí como uma provocação para vocês aqui. O que vocês acham? É certo? É errado? Ou só é diferente? Você tem ideia do que é isso? Formiga. Isso mesmo, formiga. É o que está aqui nessa panela. Aqui no interior de Minas, nós conhecemos como tanajura. No interior de São Paulo, é conhecido como içá. Já era falado nas obras de Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando a tia Anastácia fazia a famosa farofa de içá, farofa de tanajura. Pode parecer estranho, mas é normal. No interior de Minas, é normal. As pessoas esperam ansiosamente a época delas saírem dos formigueiros para formar novas colônias e vão caçar essas formigas. E é caro, viu? 1 litro disso aqui custa em média 100 a 120 reais. E nós, como brasileiros, achamos estranho, né? Quando os vietnamitas comem gafanhotos, os chineses comem outros tipos de insetos. Para eles é normal. Para nós é estranho. Mas para nós é normal. No interior dos nossos estados comer